Olá, hoje, nosso último episódio da primeira temporada. E aqui eu já falo do sucesso de crítica e de audiência que já estamos planejando, projetando uma próxima temporada. Sem compromisso ainda, mas estamos já na fase de pensar uma próxima temporada, porque foram tantas críticas positivas, tantas sugestões de temas também, que a gente vai ter que, de alguma maneira, adaptar aí e colocar na rotina da gente gravar aí uma segunda temporada. E aí já fica convidado para a gente poder trabalhar isso. 20 certo? anos de ser ajuda 20 anos. isso. Muito tema para tratar, muita coisa para falar aí. E aí, hoje aqui, continua comigo aqui, Dr. Thiago, que juntamente comigo aqui, já nessa parceria, fazendo a defesa dos nossos associados já há alguns anos. Como eu falei no episódio anterior, foram 3 mil processos 6 mil do juizado criminal ao tribunal do júri, mais de 6 mil audiências feitas, certo? Não é fácil lidar com esse aspecto da justiça criminal, processo disciplinar não é fácil, como o senhor falou no último episódio, lida com um dos bens mais preciosos da pessoa, que é a liberdade dela. E a gente continua aqui. Vamos lá. Então vamos lá. E aí, no último episódio, eu trouxe a questão da busca pessoal, que é algo extremamente importante, pertinente para o nosso cliente, para o policial, e que tem decisões recentes que repercutem diretamente no trabalho, no desempenho profissional do militar. Exatamente, meu amigo. A busca pessoal, o famoso baculejo, né, como diz no jargão popular, ela tem previsão no Código de Processo Penal, no artigo 244, onde lá estão previstas 2 hipóteses de ser realizada a busca pessoal. Primeira hipótese, em caso de prisão. A pessoa que é presa em flagrante ali, ou até por decorrência de um mandado de prisão, o agente policial ele tem a autorização para proceder com a busca pessoal no preso. A outra hipótese que o Código deixa clara é quando houver fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada está em posse de algum ilícito, de algum objeto ilícito, de algo ilícito. Como você falou, recentemente teve uma decisão do STJ em que o STJ o STJ definiu de que forma deve ser classificada essa suspeita. O STJ, só para contextualizar a situação, o STJ deu provimento, acolheu um embargo, um habeas corpus de uma pessoa que estava sendo acusada do crime de tráfico de drogas, lá no estado de Alagoas. E a defesa entrou esse habeas corpus, sustentando que aquela prova era ilícita, decorrente de uma busca pessoal promovida sem critérios objetivos de suspeita. Na hipótese, os militares alegaram que era uma pessoa já conhecida por prática de outros crimes e que teria se assustado com a presença da polícia e tentou fugir, que por isso foi feita a busca e se achou entorpecidos. A sexta turma do STJ entendeu que aquela fundamentação de atitude suspeita, de fundada suspeita, não era suficiente, que ela teria que ser mais objetiva e não subjetiva. Fica claro aí a questão de que processo é forma. É uma discussão, repercute muito, inclusive, na atividade policial, porque, inclusive, na decisão se fala sobre possíveis responsabilização de policial que faz uma busca pessoal ilegal, que venha a gerar uma nulidade processual. Mas o que me chamou a atenção também foi que, na decisão, os ministros tratam sobre a questão de racismo estrutural, de que, salvo engano, é mencionado lá, apenas 1% dos casos
de busca pessoal se resulta na apreensão de algum ilícito. Não é meu objetivo aqui entrar nessa questão do racismo estrutural, só para falar que processo é forma, gera nulidade. A repercussão na atividade policial aí, como eu falei, é manifesta. De que forma agora os policiais vão justificar essa fundada suspeita? Se eles identificarem o objeto, como é que o policial agora vai poder abordar alguém em uma blitz? Para poder a pessoa ser abordada, o veículo ser revistado. E tem uma questão aí interessante que é: todo profissional tem o seu feeling, ou seja, tem a sua percepção sobre aquela situação e o resultado que pode advir. Exato. Então, o policial hoje em dia não pode simplesmente usar a sua experiência para poder decidir em fazer ou não uma busca pessoal. É a famosa revista no indivíduo. Porque, pela decisão do STJ, se não houver uma causa objetiva que justifique aquela busca pessoal, aquela busca será nula e nulo todo. Inclusive, se for única prova existente, vai ser absolvido. Vai ser absolvido. Ainda que ele, naquela busca, mesmo sem suspeita objetiva, resulte na apreensão de droga, de uma arma, algo nesse sentido. Ou seja, ao meu ver, restringe cada vez mais a atividade policial por conta de que o policial que tem o filho, que tem a experiência dele ali de saber se determinada pessoa é suspeita ou não, pela prática, às vezes no olhar, o policial identifica que aquela pessoa está com medo da presença da guarnição ali. E vai, obviamente, averiguar a ser feita uma busca pessoal. É uma decisão polêmica, gerou na tropa muita discussão, mas que para a gente aqui cabe expor qual foi a decisão e qual foi a fundamentação do ministro. É uma decisão importante de um órgão importante. De um tribunal superior que tem a competência STJ, mas que não tem nenhuma força vinculante. Certo? Então, outros juízes podem decidir diversamente a respeito disso. O problema é que toda essa situação, pela jurisdição, pelos graus de recurso, vai acabar no STJ, e lá o STJ, embora só foi uma turma que manifestou esse convencimento, esse entendimento, mas pode, de alguma maneira, influenciar em outros resultados. Você abre um precedente que, ao meu ver, os advogados extremamente perigosos vão se valer dessa fundamentação, dessa decisão no habeas corpus lá do STJ. Isso é como você falou, o fundamento é para evitar um racismo estrutural, que é um tema extremamente relevante e importante. A polícia tem que ser treinada, obviamente, para poder detectar, por sua experiência, não a partir da cor da pele de ninguém. Da cor, do local, da condição social, nada disso. Mas também não pode, a fim de evitar um racismo estrutural, impedir ou restringir a atividade da polícia. Concordo com você. Não é um tema fácil, não. Até porque, se numa abordagem, numa busca pessoal, o policial comete um abuso, fica evidente que ele agiu daquela forma por racismo, existem os meios legais para que ele venha a ser responsabilizado. Mas você declarar nulo numa prova, e no caso específico, a pessoa já tinha um histórico, não foi só pelo histórico, mas tinha um histórico, tentou fugir da guarnição, que gerou a busca, ao meu ver, totalmente legal. Mas é isso, o tema polêmico. E aí, falando de racismo, o racismo estrutural, aqui no Sinaju, a gente tem algumas demandas relacionadas a essa questão. Sim. Uma das principais demandas da gente é juizado criminal. Sim. Aliás, aproveito e te pergunto, quantas condenações de clientes da gente nesse tempo? No juizado criminal, 20 anos de Senaju, nenhuma. Na verdade, é bom explicar o que seria o juizado criminal, né? O famoso GCRI. Existe o juizado especial civil e existe o juizado especial criminal. O juizado criminal, ele, assim como o juizado especial civil, ele tem competência para julgar causas menos complexas, sem complexidade. No caso do GCRI, juizado especial criminal, competência para julgar os denominados crimes de menor potencial ofensivo.
que são aqueles crimes cuja pena máxima é igual a no máximo 2 anos, na verdade. A gente tem aqui no Senaju, nesses 20 anos, diversas ações, tanto como defendendo os autores do fato, como também representando as vítimas nesses processos. Eu posso dizer que nesses 20 anos não temos nenhuma condenação. E aí vem uma crítica minha. Muitos desses processos, as vítimas perdem interesse, não comparecem. O prazo de prescrição, mais depois da pandemia agora, é alcançado muito fácil, porque o prazo de prescrição, na maioria desses crimes, é de 3 anos. Existe falha também, muitos processos chegam à composição civil. Então, assim, é um instituto, é um procedimento criado para tratar crimes, como o nome já diz, menor potencial ofensivo, que não geram tanta lesão a um bem jurídico, que não são bens jurídicos, por exemplo, como a vida, como o patrimônio, mas que existe uma importância desses juizados criminais, principalmente na questão da pacificação social, de resolução de conflitos, que às vezes é uma briga de vizinho ali, é uma discussão de trânsito que acaba tendo uma ameaça, que acaba tendo uma lesão corporal leve, e que por meio de uma conversa, de uma pacificação social, é possível se chegar a um consenso. Um pedido de desculpas mútuas, às vezes resolve... Existem vários processos aqui, e que as partes chegam com ânimo elevados e uma irritada com a outra, mas depois de uma conversa, a gente tem um magistrado aqui, do juizado de Itapuã, que ele consegue, de uma forma bem tranquila, conduzir as partes. Experiência, né? Exato, ele conduz aquelas partes que chegaram ali com os ânimos acirrados, ele mostra, né, a importância de que conduzir aquele conflito, a punição estatal a eventual crime cometido não vai ser correspondente ao anseio daquele que foi vítima, e a composição, a pacificação social é mais importante do que uma punição, que não vai gerar muita consequência na prática, né? Mas essa é a realidade. O procedimento do juizado criminal, ele inicia com a audiência preliminar, como se denomina, onde é tentada, antes de tudo, essa pacificação, a composição civil, a transação penal. Por conta do nosso tempo aqui, não tem como estar explorando muito esses institutos. Mas se depois de todas as tentativas das partes, ainda assim, não chegam a um consenso, não chegam a um acordo, ou o autor do fato não aceita a transação penal, aí vai começar a instrução, com oitiva da vítima, interrogatório, oitiva de testemunha, para o juiz e a audiência mesmo da sentença. E aí é importante ressaltar que no juizado criminal é necessária a presença de advogado. Sim. Certo? O que no civil no juizado civil, até o fim do salário mínimo não há essa obrigatoriedade. Mas lá, justamente para poder, diante da repercussão, da aplicação de uma pena, ainda que não seja pena privativa de liberdade, que não tem cabimento no juizado especial, mas diante da repercussão e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionais que são aplicáveis ao juizado. Do advogado. Tem aqueles requisitos da simplicidade, da oralidade, mas tem. As alegações finais, na maioria das vezes, são orais. Mas esses princípios dos juizados, ele não exclui uma garantia constitucional, que é a da ampla defesa e do contraditório. Um dos crimes que a gente mais acompanha aqui no escritório, no juizado especial, são os crimes contra a honra. Sim. Injúria, difamação e calúnia. Não adianta trazer o conceito de cada um da sua relevância, mas para mim hoje aqui, a gente falou sobre racismo estrutural, é a questão da injúria racial, que sofreu uma mudança significativa a partir de uma decisão do STF no ano passado, em que passou a tratar o crime de injúria racial, que é um crime que hoje a pena máxima é de 3 anos, na verdade é de 1 a 3 anos a injúria racial. Não é da competência do juizado. Não seria da competência do juizado.
mas é um crime contra a honra. Sim. E que, a partir da decisão do STF no final do ano passado, equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo, dizendo que o crime de injúria é espécie do crime de racismo. Isso traz algumas implicações. A primeira é que passou a ser o crime de injúria racial um crime imprescritível e inafiançável. Enquanto que o crime de injúria racial é um crime extremamente grave, temos que demonstrar que se trata de uma conduta reprovável, sem dúvida nenhuma, Sem dúvida. certo? Mas é um crime dirigido para uma pessoa definida, ou até um grupo de pessoas, mas todas definidas. Certo? Enquanto que o crime de racismo é um crime já que atinge a toda uma coletividade. A pena máxima de 3 anos, de 1 a 3, e aí cabe a suspensão condicional do processo, Sim. Enquanto o outro, a pena máxima é de 5 anos. E aí, falando da suspensão condicional do processo, falou da transação penal, são 2 institutos que não são aplicados na justiça militar. Então, nos crimes militares, não há o instituto da transação penal. A lesão corporal leve no âmbito militar não é oferecido ao acusado. Ou até o crime contra a honra, certo? Você ofender um colega, que é um crime militar contra a honra, você não vai poder fazer uma transação penal. Como também não cabe a suspensão condicional do processo, que é a possibilidade de, no início do processo, a fim de evitar todo o desgaste processual, o acusado aceita algumas condições impostas para poder o processo ficar suspenso. Ao final dessas condições cumpridas, o processo é arquivado e extinta a punibilidade. E aí eu trago também já uma outra situação, que é o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que é um instituto relativamente novo no Brasil, foi introduzido no Código de Processo Penal recentemente, e que se trata de uma justiça negocial. Sim. A gente conversou sobre isso nos 18 anos sem a gente fez um webinário, já na pandemia, inclusive, e que eu falei sobre, minha palestra foi sobre esse tema, o acordo de não persecução penal sendo aplicado na justiça militar, em que eu defendo, a gente defende aqui, de que se aplica perfeitamente. Embora a transação penal e a suspensão condicional do processo não se aplique por expressa vedação legal, o acordo de não persecução penal se aplica, já que é compatível com a justiça militar, com os princípios do Código de Processo Penal Militar, e não há nenhuma vedação expressa. Muito embora, na nossa prática aqui, que eu me recorde, ele só participou de 2 reuniões com o Ministério Público para fins de aplicação do acordo em que a gente não aceitou nenhum dos 2. Não aceitou. Só para poder contextualizar, aliás, antes de contextualizar, eu já convido você a assistir esse webinário, essa palestra, está disponível no YouTube, basta pesquisar, vai estar aqui também, provavelmente... Na página do Ensino Ajuntando. Isso. Vocês conseguem encontrar, certo? É uma palestra que eu fiz e que defendo a aplicação. Lá eu explico melhor essa questão, o instituto do acordo de não persecução penal. Sim. Mas só para poder clarear um pouco e ajudar a entender, é a possibilidade em que o acusado para negociar diretamente com o órgão do Ministério Público, que é o órgão acusador, a não aplicação de uma pena privativa de liberdade, desde que ele confesse o crime. Então, o acusado confessa o crime, a essência do crime, cumpra algumas condições impostas em lei, por prazos determinados, e ao final o processo é arquivado, sem que ele seja julgado após a instrução processual. Sem que tenha um trâmite processual. Há muitas críticas em relação a isso, certo? Inclusive, esse instituto é nítida a sua inspiração no Instituto Americano do Plea Bargain, em que muitos advogados, ou muitos estudiosos, acreditam que se trata de algo que prejudica o réu, porque aquele que não tem uma estrutura
de conhecimento, aquele que não tem também um escritório, uma De estrutura de defesa, acaba confessando crimes que não cometeram para não pegarem uma pena maior. Ou seja, para evitar serem condenados a uma pena maior, confessam crimes não cometidos. Tem que ter bastante cuidado na aplicação, né, do Instituto. Eu entendo até como um instituto importante, mas que tem que ser levado a sério. Sim. Não se pode usar desse instituto como barganha para perseguições pessoais, para, como você falou, que não tenha estrutura, se sinta ameaçado, amedrontado e reconheça o crime, às vezes, suposição, até encobertando o verdadeiro autor do delito. Com finalidades outras. Ou seja, é um instituto importante, mas tem que ter muito cuidado na sua aplicação. Outro instituto também extremamente importante hoje é a questão da audiência de custódia, mas que vem suscitando também uma controvérsia grande e uma crítica pesada que a polícia hoje está prendendo e que a justiça em 24 horas está soltando. Explica para a gente um pouco essa questão da audiência de custódia. Você, inclusive, que eu sei que recentemente participou de mais uma audiência de custódia e que mais um associado deixou de ficar preso. Exatamente. A audiência de custódia, ela tem duas finalidades bem definidas. A primeira é verificar a regularidade da prisão. Se aquela prisão, de fato, tem flagrante, se tem os elementos de validade daquela prisão em flagrante. Destacando que não é só prisão em flagrante. A audiência de custódia também ela deve ser realizada quando a prisão decorre de um mandado de prisão temporária, prisão preventiva. Então não é só no flagrante. Mas a primeira finalidade é essa: se verificar a regularidade dessa prisão, se não houve algum abuso por parte de quem efetuou a prisão. Da própria autoridade policial, seja o delegado de polícia, seja o encarregado presente de um flagrante militar. Militar, exatamente. E que a audiência de custódia também tem cabimento. É onde eu vou chegar lá. Pronto. Né? Então já dando spoiler aí do que você vai falar. Né? A outra finalidade da audiência de custódia é verificar se os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes. Ela tem que ser realizada num prazo de 24 horas. Em 24 horas, o preso tem que ser apresentado à autoridade judicial. Recentemente, o STF determinou a soltura de uma pessoa porque não foi realizada a audiência de custódia. Infelizmente, na prática, algumas audiências de custódia ocorrem após o prazo de 24 horas. A defesa, quando se impetrar um habeas corpus por 25 horas, por exemplo, não vai dar tempo de ser julgado, analisado, muito provavelmente a audiência de custódia já vai ter ocorrido. Mas existem situações em que pessoas estão presas sem audiência de custódia, sem previsão sequer de ocorrência de audiência de custódia. A gente tem um caso aqui na auditoria militar, onde o associado foi solto, teve a prisão relaxada pelo juiz, porque não foi apresentado para a audiência de custódia. Então, assim, ela tem muita importância. Você vê que um militar, muitas vezes a sociedade tem esse discurso de que a polícia prende e a justiça solta, mas a gente tem que ter em mente que a regra no nosso ordenamento jurídico é a liberdade. A prisão é a última razão a ser utilizada no direito penal pátrio. Ainda mais quando é uma prisão anterior a uma condenação, entendeu? Ou seja, ainda não há um juízo condenatório. Por mais que a sensação de impunidade seja latente, a gente como defensor, a gente como operador do direito tem que ter em mente que a prisão não é regra, a prisão é exceção. Então, a audiência de custódia tem essa finalidade. Hoje, inclusive, há previsto no Código Processo Penal o artigo 309, onde estão previstas lá medidas cautelares diversas da prisão, como o uso da tornozeleira eletrônica, como a proibição de frequentar determinados locais, de se recolher em determinados momentos do dia, nos finais de semana. Então, o juiz da audiência de custódia, que não é o juiz que vai julgar o processo,
ele analisa todas essas situações para ver. A última audiência que eu fiz, por exemplo, era uma acusação de um crime grave, crime sexual, onde a magistrada, muito embora o Ministério Público tenha requerido a conversão do flagrante em prisão preventiva, com um argumento, inclusive, absurdo, sob o argumento de que, por se tratar de um crime sexual, a prisão dele seria melhor para resguardar a segurança do próprio aqui nas ruas. Ora, quem é acusado sabe que quem é acusado de um crime sexual, dentro do sistema carcerário, o risco de vir a sofrer alguma retaliação é muito maior. Mas a juíza teve equilíbrio e, ao meu ver, acerto na decisão de não converter a prisão em flagrante em preventiva, mas determinar o uso de tornozeleira eletrônica e proibir o contato com a vítima. Caso essa pessoa descumpra essas medidas, a ação necessária é converter a prisão, decretar a prisão, e aí ele vai ter que arcar com as consequências. Então, assim, é um instituto muito importante. Eu vejo muitos policiais reclamarem, porque se sentem, obviamente, enxugando gelo, prendem em menos de 24 horas a pessoa está solta, mas que, se não houver os requisitos da prisão, ao meu ver, a decisão de soltar é acertada. E a gente tem que lembrar também, muitos policiais que se envolvem em situações do dia a dia e acabam sendo presos, também são beneficiados por essa medida de custódia. Justamente porque não há os requisitos. Imagine se eles ficassem presos sem os requisitos da prisão preventiva. E aí, a importância é tão grande porque me remonta ao início do Sinaju, quando a gente tinha um cliente preso, conduzido para o batalhão de choque, a gente ia lá, fazia toda aquela parte de entrevista, de conversa, para poder entender o que aconteceu, para poder explicar o que iria acontecer. E aí um discurso da gente era o seguinte: olha, eu não posso prometer que eu vou soltar em 24 horas. Isso porque tinha advogados da época que prometiam isso. E a gente sempre prometeu, olha, vamos trabalhar. Isso. Agora, o procedimento é esse. Eu vou dar entrada no pedido de relaxamento ou de liberdade provisória e vai para o juiz vai mandar para o Ministério Público, o promotor tem um prazo fixado de lei para poder responder, depois volta para o juiz para poder decidir. Isso nunca era cruz, né? E a gente nos bastidores da auditoria militar, na época, nos barris, atrás de promotor para dar parecer, atrás de juiz para decidir. Doutor Abelardo Virgínio era o juiz auditor. Tinha doutor Luiz Augusto, promotor de justiça militar. Então, e a gente nunca conseguia isso em 24 horas. Ninguém conseguia. Até porque na época o processo era físico. Né? Então... Até porque muitas vezes era um instrumento que o Ministério Público tinha para poder fazer com que a pessoa ficasse mais tempo presa, era segurar o parecer, para poder dar o parecer. E sempre vinha com aquela conversa: doutor, eu tenho um prazo de 5 dias. E hoje, com a audiência de custódia, muda isso, porque a gente sabe que a pessoa está presa hoje, mas que pela lei, em 24 horas, ele tem que ser levado até a autoridade judiciária. E lá o advogado vai ter a oportunidade de analisar todo o flagrante, se está revestido realmente. E além disso, além disso, de demonstrar que não existem os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, de uma prisão cautelar. Mas é um tema extremamente importante, embora controvertido, até porque... Como muitos temas no direito, né? O direito é da controvérsia. Existem entendimentos de ambos os lados e o importante é você defender o seu entendimento e seguir numa linha coerente, combativa, representando os interesses do seu cliente, independente de que resultado isso possa decorrer por uma insatisfação popular. O advogado que atua com base na opinião popular, ele está colocando em risco, ao meu ver, o direito do cliente dele. Então a gente não pode estar se curvando a uma coisa, por mais que seja contrária a nossa. Ok. Bem, o tema é extremamente instigante, palpitante, e para a gente que é o nosso dia a dia, certo? Prazeroso, né? Prazeroso lidar com essa situação. 20 anos já nos credencia realmente estar trazendo alguns tipos de experiências que a gente viveu
E como a gente tem um projeto de mais 20 anos, então acredito que ainda muitas outras experiências virão. Ao longo dos 20 anos de existência do Sinaju, a gente já passou por muitas modificações, eu tive a oportunidade de trazer algumas delas, inclusive sobre o próprio conceito de crime militar, Sim. que a gente teve a oportunidade de presenciar essa evolução, a nosso ver. E aí eu quero encerrar essa primeira temporada, que para mim é um projeto pessoal também extremamente gratificante, emocionante, importante para a minha carreira aqui no Sinaju. Se confunde com o Sinaju. Aliás, a nossa carreira profissional se confunde muito com a história do Sinaju, as nossas histórias. Totalmente. Certo? Quero, então, registrar minha satisfação de concluir essa primeira temporada. Não foi fácil. Eu já quero agradecer a participação de Gabriel, que esteve comigo nessas gravações. Não é fácil, não é algo fácil, a pré e pós-produção de cada episódio. Agradecer a Deide, que chegou aqui também para poder participar, a Lana, que esteve aqui no início da gravação. Quero agradecer também a todos os outros convidados que participaram. A gente gravou aqui sobre direito consumidor, direito das famílias, conversamos sobre ações contra a fazenda pública e precatórios. Então, quero agradecer a participação de todos os convidados: Eduardo, Nicole, Larissa, Tássia, Júlia, Lisiane e Amanda. Agradecer também a Tiago, parceiro aqui de muitos anos. Não vou nem falar de quantos para não assustar, vai revelar a sua idade. Revelar a minha. Quero agradecer a toda a equipe de Sinaju, que é incansável na defesa intransigente dos nossos associados. Agradecer o apoio institucional do San Martín Fernandes Advogados Associados, que abriu espaço para a gente poder estar gravando todos esses episódios aqui e trazendo conteúdo jurídico para os nossos associados. Quero também aproveitar para poder convidar vocês a participarem do curso de Direito Militar, na teoria e na prática, em que eu e o Thiago vamos conversar com os nossos ouvintes, não é isso? Com os participantes, sobre temas como direito constitucional militar, direito previdenciário militar, direito penal e direito processual penal militar, direito administrativo militar, com viés ali do direito e não só conversar, né? Conduzir uma certa prática. E também. A ideia é que essa conversa saia da sala de aula e vá para a prática. A gente contabilizou aqui mais de 6.000 audiências, a gente tem muitas audiências aqui que a gente vai poder estar levando nossos alunos para poder vivenciar na prática o direito militar. Então, convido vocês a participarem, a se inscreverem no curso de Direito Militar, que tem um público específico, que eu acho que é o militar, o bacharel em Direito, que queira aprender sobre Direito Militar, e o advogado que queira trabalhar nessa área, certo? Bem, por fim, quero que vocês assistam os episódios anteriores, que eu já mencionei aqui, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, no nosso canal do YouTube, certo? Lá. Tem um sininho lá. E só para vocês terem ideia, do início, do primeiro episódio até agora foram mais de 100 inscrições. O que para a gente é um êxito fenomenal. Certo? Então, gente, muito obrigado por terem nos acompanhado nesses 8 episódios. E quero já deixar uma ponta aí de que em breve teremos uma segunda temporada. Ok? Então vamos lá. Valeu, um abraço. Levanta, porque a gente termina, bebe uma água. Tipo, ele é bom, né? Terminando.